Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos à EBEG, bem-vindos à plataforma, bem-vindos ao EAD da escola, ao seu campus. Vamos para a segunda parte da nossa terceira aula sobre tudo o que eu sei sobre como passar nos concursos da Advocacia Geral da União. Tivemos uma primeira aula onde eu te expliquei de forma pormenorizada como os concursos da Advocacia Pública Federal são diferentes em relação aos estudos comuns para PGE e PGM. Tivemos uma segunda aula onde eu te expliquei, através de um raio-x, a importância de cada disciplina para as principais carreiras da Advocacia Geral da União, aliás, para todas, levando em consideração que lá eu expliquei que procurador do Banco Central, você tem um dinamismo de prova muito parecido com o dinamismo da prova de advogado da União, mas procurador do Banco Central, a incidência de algumas disciplinas é maior em termos de nível de cobrança, profundidade de cobrança. Mas eu te expliquei na segunda aula exatamente como se dá o concurso da Advocacia Geral da União em termos de importância de disciplinas, e também lá eu estabeleci qual seria a estratégia que eu considero mais correta para que você se prepare com antecedência, e expliquei a importância da antecedência na preparação para os concursos da Advocacia Geral da União. Nessa terceira aula, na primeira parte, no primeiro encontro, eu te apresentei a bibliografia que eu indico e que eu considero fundamental para estudar para os concursos da Advocacia Geral da União, todas as carreiras aí. Obviamente que para a segunda fase a gente teria ainda alguns conteúdos importantes a estudar, mas basicamente essa é a bibliografia base, matriz, para você se preparar para qualquer concurso da Advocacia Geral da União. Te expliquei como fazer o teu cronograma. Se você não tiver um cronograma de um curso de um professor, eu te expliquei como você deve construir o seu cronograma. Te expliquei como, a partir desse cronograma, você deve estudar as disciplinas intercalando os assuntos por disciplina. Expliquei como você deve estudar doutrina, lei e jurisprudência se você não tiver uma estratégia de algum curso ou de algum professor. Eu prometi no começo desse evento que eu ia te apresentar como você pode estudar para a Advocacia Geral da União, independentemente de curso, e essa é a minha tarefa. O curso facilita a tua caminhada, facilita a tua vida, facilita o caminho a ser percorrido. Mas é possível sem curso. Disse na aula passada que eu passei na Advocacia Geral da União e em todos os concursos que fiz na minha vida sem curso. Então eu posso te dizer exatamente como fazer isso sem curso. O curso facilita? Sim, facilita. O curso, o professor, os materiais são instrumentos facilitadores, mas é possível passar sem curso. Vai ser um pouco mais difícil porque você vai precisar despender energia e tempo para construir o material que você efetivamente já teria pronto em algum curso, mas é plenamente possível. Em nenhum momento eu disse que passar nos concursos da Advocacia Geral da União é uma tarefa fácil. Eu estou dizendo que é uma tarefa possível, e é muito possível. Nessa aula, eu vou te explicar exatamente como você coloca o cronograma que eu te ensinei a fazer na aula passada em prática e como você efetivamente vai estudar conteúdos e realizar as devidas revisões, levando em consideração também a feitura de questões, e nessa aula também falarei sobre como estudar os principais aspectos do estudo para as provas subjetivas da Advocacia Geral da União, levando em consideração que eu sou o tipo do professor que já estabeleço a necessidade de se estudar definitivamente para a prova objetiva junto com a prova subjetiva. Eu acho o erro mais comum e o erro, assim, talvez mais infantil de alguém que quer se preparar para os concursos da advocacia pública de estudar somente a parte objetiva e depois se preocupar com a prova subjetiva. Eu não vejo isso funcionar. No passado, e bem no passado, as provas subjetivas elas eram muito distantes do resultado da prova objetiva, de forma que as pessoas até tinham condições de estudar para a prova subjetiva depois. No meu concurso da Advocacia Geral da União em 2006, a minha prova subjetiva foi no mesmo final de semana da minha prova objetiva. E hoje, a realidade dos concursos hoje é que as provas objetivas e subjetivas aconteçam no mesmo final de semana, ou em datas muito próximas. A segunda fase acaba sendo muito próxima da data da primeira fase, de forma que, mesmo aprovado na prova objetiva, não há tempo hábil se você já não tem o substrato
em termos de conteúdo de estudo para a prova subjetiva, não há tempo hábil para que você possa aprender tudo o que você precisa para se dar bem numa segunda fase em poucos dias. Então, eu acredito que aquele que quer se preparar, quer estudar de forma séria, estratégica, eficaz, para os concursos da advocacia pública, e aí eu falo de Advocacia Geral da União, PGE e PGM, precisa estudar já para as provas subjetivas, junto com o estudo das provas objetivas. Então, vou te explicar no final dessa aula também como se dá o estudo para as provas subjetivas da Advocacia Geral da União a partir daquilo que é mais importante. Então, na aula passada nós vimos a bibliografia, revisitamos a estratégia, aquela que eu expliquei na segunda aula. Essa estratégia aqui é importante, independentemente se você for fazer curso ou não, recomendo que você siga isso aqui. Te expliquei como conciliar o estudo para as carreiras da Advocacia Geral da União, levando em consideração aí basicamente 88%, 90% dos editais sendo estudados de forma concomitante. Isso vai permitir com que você estude para 4 concursos ao mesmo tempo. São 4 chances e a tendência é que esses concursos tenham muitas vagas, com exceção de procurador do Banco Central, que não são tantas vagas quanto procurador federal, advogado da União e procurador da Fazenda. Te expliquei como montar um cronograma, inclusive com vídeo no YouTube lá, que você pode assistir quantas vezes você quiser. Demonstrei como será o mentoring da AGU. Demonstrei aqui como você estuda sem mentoring da AGU, a importância que tem que ser dada à doutrina, à lei e à jurisprudência. Te disse o que você tem ao final, que você, no final das contas, vai ter o seu livro etiquetado, vai ter o fichamento de lei e vai ter o fichamento de jurisprudência. Bom, expliquei como estudar doutrina, lei e jurisprudência. Aqui na jurisprudência, o fichamento de jurisprudência eu expliquei. A regra dos 3 argumentos está lá no YouTube para você estudar a jurisprudência típica da Fazenda. Além de visitar sempre que possível os meus vídeos no YouTube, porque toda a jurisprudência mais importante para a Fazenda eu gravo um vídeo no YouTube sobre decisão do Supremo do STJ, explicando exatamente como se deu a construção daquele julgado para que você enfrente provas objetivas e também subjetivas. Então, nesse aspecto é bem completo. O meu canal do YouTube é uma fonte muito importante para a atualização da jurisprudência própria da Fazenda. Tudo que é importante para a Fazenda eu gravo no YouTube, então se você não está inscrito lá no YouTube, se inscreve lá, é importante para os seus concursos da advocacia pública, portanto tenha muito cuidado com isso, embora eu explique lá num vídeo do YouTube também a regra dos 3 argumentos. E ao final você vai ter o seu livro etiquetado, você vai ter o seu fichamento de lei e o seu fichamento de jurisprudência. Esse é o material que você vai ter se você estuda sem curso. Expliquei que em alguns cursos é possível substituir aqui a doutrina, os livros, pelo material do curso. É o que acontece na escola. Muitos alunos estudam apenas pelo nosso material, não estudam por livros. Embora eu tenha explicado aqui no mentoring que você pode estudar tanto o capítulo do livro, quanto o material da escola, quanto os 2. Vai de cada um. Mas é o que você vai ter aqui, ó. Seu livro etiquetado, seu fichamento de lei, seu fichamento de jurisprudência. Esse é o conteúdo que você tem. Não recomendo que você faça resumo aqui, porque o custo-benefício de resumo não compensa. O resumo é uma excelente forma de absorção de conteúdo, mas ele demora tanto para ser construído que você, nesse caso, acaba se perdendo em termos de tempo, de cronometria dos seus estudos. Não compensa em termos de custo-benefício. Você pode utilizar a técnica de fazer resumo se você estiver diante de um assunto que você não tenha tanto domínio, ou de um assunto que você não goste tanto, ou de um assunto que você precisa, que você percebe que precisa despender mais energia para entender esse conteúdo. Então, o resumo vai fazer com que você foque naquele conteúdo que você eventualmente não gosta, não sabe, não domina, para que você possa efetivamente dominá-lo a partir da técnica de fazer resumo. Mas para tudo e todos os assuntos e todas as disciplinas eu realmente não recomendo. Então, na aula de hoje, nós vamos entender como revisar e resolver questões e como se dá o seu cronograma. Então, nós temos lei, doutrina e jurisprudência e nós temos aqui a questão das questões. Bom, estudar por questões. Bom, a minha opinião sobre as questões, o treino, né? Eu sempre digo que você só precisa ou só deve se preocupar em fazer prova da advocacia pública quando você estiver acertando aí uma média de 80% a 85% das questões que você faz na média dos seus estudos, do núcleo duro, por exemplo. Então, antes de você acertar 80% a 85% do núcleo duro, não compensa você ficar gastando horrores com deslocamento, passagem, hospedagem, alimentação para ir fazer prova. Essa é a minha opinião.
No que diz respeito à necessidade de resolver questões dentro do conteúdo estudado, isso é muito importante porque as questões elas vão acabar servindo como um termômetro do que você sabe e do que você não sabe em termos do que foi estudado. Então, as questões são importantes ser resolvidas sempre. Eu só não gosto que você faça questões no mesmo dia em que você estuda o conteúdo. Por exemplo, você passa o dia inteiro estudando controle de constitucionalidade. Aí no final do dia você vai lá e responde 100 questões de controle de constitucionalidade e acerta 98 e erra 2. Por que isso acontece? Porque a matéria controle de constitucionalidade vai estar na sua memória de curto prazo. Você acabou de estudar o conteúdo, ele está na sua cabeça, você, nesse caso específico, vai responder as questões a partir de um conteúdo que está ali na sua cabeça em menos de 24 horas. Esse percentual de 98% de acerto nas questões de controle de constitucionalidade não é o percentual real que você carrega para a prova, porque esse percentual foi conquistado com a memória de curto prazo, o assunto está na sua cabeça e a memória que você utiliza para realizar concurso é a memória de longo prazo. O que é memória de longo prazo? É quando o assunto ele é estudado, repetido por diversas vezes e você acaba levando aquele assunto para a memória de longo prazo, ou seja, você vai lembrar daquele assunto ainda que você não tenha estudado o assunto de forma recente. Você matura o conhecimento levando justamente aquela informação para a memória de longo prazo e é justamente a memória de longo prazo que você vai utilizar para realizar a sua prova, não a memória de curto prazo. Então, você precisa entender o que normalmente se chama de curva do esquecimento. O que é curva do esquecimento? Naturalmente, quando você estuda um conteúdo, à medida que o tempo vai passando, você vai esquecendo esse conteúdo. Isso é absolutamente natural para todo mundo. No momento em que esse conteúdo vai começando a ser esquecido, e você revisa esse conteúdo, ou você faz questões sobre esse conteúdo, ou você revisita o tema, você leva esse conhecimento para a memória de longo prazo, retardando a curva do esquecimento. O problema é que se fala em curva de esquecimento e se esquece de dizer que para cada pessoa ela é diferente. Eu tenho alunos que revisam conteúdos de forma semanal, eu tenho alunos que revisam conteúdos de forma quinzenal, eu tenho alunos que revisam conteúdo de forma mensal, eu tenho alunos que revisam conteúdo de forma trimestral e eu tenho alunos que revisam conteúdo de forma semestral. Ou seja, cada pessoa precisa conhecer o momento exato em que ela precisa realizar revisões periódicas para levar aquele conteúdo para a memória de longo prazo, respeitando a sua curva do esquecimento. Então isso é uma coisa que você vai conhecendo à medida que vai estudando. É uma coisa que você vai conhecendo à medida que você vai avançando nos conteúdos. Você vai percebendo o que você esquece, como esquece e em que periodicidade esquece. Então, as revisões que você precisa estabelecer e as questões que você precisa resolver são revisões e questões que precisam levar em conta a curva do esquecimento. Nem é tão interessante realizar questões no dia em que você estuda o conteúdo, nem é tão interessante realizar questões depois de muito tempo de estudado o conteúdo, porque você já vai ter esquecido o conteúdo. O segredo aqui é o equilíbrio, é o meio termo. O método de revisão 24, 48, 72, eu não confio muito nesse método, porque para estudo, para concurso com 15, 16, 17 disciplinas, como é o estudo da Advocacia Geral da União, se você for inventar de revisar tudo em 24, 48, 72, 120 horas, você nesse caso específico vai acabar não conseguindo avançar nos conteúdos e vai chegar um momento em que você só vai ter coisa para revisar. Esse método 24, 48, 72 é um método importante para quando você tem uma prova de faculdade com conteúdo pequeno e que você precisa dominar todo aquele conteúdo para tirar uma nota alta. Aí vale a pena, porque você mata todo o conteúdo, revisa ele em 24 horas, revisa em 48, revisa em 72. Não tem como matar todo o conteúdo de um edital da AGU para que você aplique essa técnica. Então, essa técnica aqui eu não recomendo para as revisões gerais dos temas mais importantes do seu concurso, porque essa técnica vai fazer com que você acabe acumulando muito conteúdo para revisar e acabe não avançando em novos conteúdos, o que não é recomendável. Aqui existe, ou precisa existir, um equilíbrio entre o avanço no conteúdo e aquilo que você tem para revisar logo depois de estudado, ou melhor dizendo, um tempo depois de estudado, justamente para levar esse conhecimento para a memória de longo prazo. Aí eu recomendo o seguinte, presta atenção. Revisão por conteúdo semanal. Eu estabeleço aqui um cronograma para que você possa estudar e para que você possa se organizar a partir de um estudo semanal.
um estudo semanal com revisão semanal, é isso que eu quero dizer. Ou seja, o cronograma aqui tem basicamente como unidade de métrica a semana. Eu vou te explicar exatamente como você pode, isso aqui é uma sugestão de cronograma, e você deve, nesse caso específico, estabelecer as adaptações necessárias desse cronograma à sua realidade e à sua forma de estudar. Mas você pode utilizar esse cronograma da seguinte forma. Por exemplo, ó, preste atenção aqui no primeiro mês. Eu chamo de ciclo 1 a semana 1, ciclo 2 a semana 2, ciclo 3 a semana 3, ciclo 4 a semana 4. Preste atenção aqui. Então vamos lá. O que eu chamo de ciclo é semana de estudo. Então preste atenção. Na semana 1, você vai ter aqui ó, um máximo de 300 páginas por semana. 42 páginas por dia, o que é efetivamente uma meta a ser cumprida bem palpável. 42 páginas por dia, mas estudada dessa forma aqui, ó. Etiquetando, fichamento de lei e fichamento de jurisprudência. Então, eu coloco aqui 42 páginas por dia de D, L e J, o que daria 300 páginas por semana num ciclo de uma semana. Preste atenção aqui porque a adaptação dessa quantidade de páginas por dia ou essa quantidade de páginas por semana vai depender de cada pessoa. Você pode aumentar ou diminuir esse número aqui. Tem gente que estuda 500 páginas por semana, tem gente que estuda 700 páginas por semana, o que daria 100 páginas por dia, o que também é palpável. Mas aqui o segredo é respeitar o seu ritmo, não querer ir além do que você efetivamente pode fazer. Não querer ir além efetivamente do que você aguenta fazer, porque você vai cansando, chega um momento que você para e não estuda mais. O segredo aqui é encontrar o seu ritmo e fazer as coisas acontecerem no seu ritmo. O segredo aqui é avançar sempre, não importa a velocidade, desde que você esteja sempre avançando. E, obviamente, as semanas não são iguais. Vai ter semana que você vai conseguir fazer 300 páginas, 400, 500, vai ter semana que você vai fazer somente 100, vai ser uma semana turbulenta, cheia de problemas. Isso é um cronograma a longo prazo, razão pela qual você precisa ir se adaptando ao cronograma à medida que as suas coisas vão acontecendo, a sua vida vai acontecendo, os problemas apareçam para você resolver. A maior característica do ser humano em relação a todos os outros animais é a capacidade de se adaptar. Então aqui você precisa se adaptar. Não pode ter um cronograma religioso, sacerdotal, a ponto de você estabelecer que você vai fazer a mesma coisa todos os dias, na mesma hora, do mesmo jeito. Os dias não são iguais. Então o segredo aqui é se adaptar. Eu coloco aqui uma média de 300 páginas por dia e, nesse caso, essa média é a partir da ideia de alguém que tem 3, 4 horas por dia de estudo. Mas aí você adapta de acordo com a sua realidade. Muito bem, semana 1, estudei 42 páginas por dia, 300 páginas na semana, no método DLJ. Aí eu vou para a semana 2. Aí 300 páginas do cronograma que você criou lá a partir do raio-x que eu expliquei ontem. 300 páginas, 42 páginas por dia, DLJ. Quando eu terminar as 300 páginas da semana 2, eu vou fazer a revisão do D, do L e do J da semana anterior, do ciclo anterior. Então, na semana 2, eu estudo a semana 2 e reviso a semana 1. E aqui na semana 2, nessa revisão da semana 1, eu posso fazer as questões dos assuntos da semana 1. Eu vou ter respeitado aí uma semana de estudo e quando eu resolver essas questões, o percentual de acerto das questões dos conteúdos da semana 1 vão me dizer exatamente aquele conteúdo que ficou efetivamente absorvido em relação à semana anterior. Semana 3, eu estudo 300 páginas da semana 3, 42 páginas por dia, DLJ da semana 3, depois eu faço a revisão da semana 2, ou seja, a revisão do ciclo anterior e respondo questões dos assuntos do ciclo anterior. Semana 4, vou estudar 300 páginas na semana 4 dos conteúdos da semana 4, DLJ, e vou revisar a semana anterior, o ciclo anterior, ou seja, o ciclo 3, e vou fazer questões atinentes ao ciclo 3 dos assuntos do ciclo 3. Na semana 5, eu paro, não avanço e reviso as semanas de 1 a 4, mais questões dos ciclos de 1 a 4. Eu vou fazer questão aqui, aqui, aqui e aqui. Eu vou fazer questão sempre na semana posterior do assunto estudado na semana anterior e na semana 5 eu faço questões dos ciclos de 1 a 4. Então, assim funciona um cronograma de estudo que te permite avançar revisando, avançar revisando, avançar revisando, avançar revisando, avançar revisando. Depois você vai repetir isso para o próximo ciclo de semanas. Ciclo 5 seria a semana 6, porque a semana 5 aqui foi a revisão dos ciclos de 1 a 4.
A semana 6 é o ciclo 5, você estuda 300 páginas do ciclo 5. No ciclo 6, semana 7, você vai estudar 300 páginas do ciclo 6 e vai revisar o ciclo 5. No ciclo 7, você estuda as 300 páginas do ciclo 7 e revisa o ciclo 6. No ciclo 8, você estuda as 300 páginas do ciclo 8 e revisa o ciclo 7. Aí na semana 10, aqui, você vai revisar os assuntos estudados nos ciclos de 1 a 8. Então você vai pegar desde o começo aqui e vai revisar tudo até o ciclo 8 aqui. E isso se repete nas semanas dos ciclos 9 a 12. Estudo 9, depois estudo 10, reviso 9, estudo 11, reviso 10, estudo 12, reviso 11. Na semana 15, você vai revisar todos os ciclos de 1 a 12. Aí você faz isso até o 16 e vai avançando nos conteúdos. Essas revisões aqui, elas são cada vez mais rápidas, porque são de conteúdos que foram revisados algumas vezes de forma anterior, e cada vez que você revisa o conteúdo, você acaba revisando esse conteúdo de forma mais rápida, porque é muito mais fácil, rápido e eficaz lembrar de um conteúdo que você já estudou para só jogar ele para a memória de longo prazo, do que ter que reestudar isso depois de ter esquecido. Então, esse é um cronograma que eu aplico efetivamente na escola a partir do mentoring, ou seja, a ideia do mentoring é essa aqui, sendo que eu faço uma distribuição diferente, porque lá eu tenho os materiais e posso fazer a distribuição dos materiais de acordo com o nível de dificuldade de cada material e de acordo com o conteúdo a ser estudado dentro do ciclo. A diferença lá é que eu não faço ciclo semanal. Lá eu faço o ciclo de 10 metas. Então, necessariamente, não é um ciclo por semana. Ou seja, não são ciclos por semana. Os ciclos são de 10 metas. E o aluno vai adaptando de acordo com o seu ritmo. Mas a ideia, a estratégia, a forma de apresentação do conteúdo é a mesma. Você pode montar esse cronograma para que você possa, a partir daqui, sempre ir estudando, revisando, avançando, revisando, estudando, revisando, avançando, revisando. Aqui, por meio desse cronograma, você sempre está avançando e sempre está preocupado em revisar. Muito bem. Aqui eu explico como é o coach da escola, não é o caso, depois a gente vê isso. Ainda sobre questões, caderno de erros. Bom, quando eu expliquei aqui que você vai resolvendo questões sempre do ciclo anterior, então no ciclo 2 você vai revisar aqui o ciclo anterior e vai responder questões do conteúdo do ciclo anterior, você tem que se preocupar com a seguinte situação. Nessas questões que você fizer da semana anterior, você vai acertar muita coisa e vai errar muita coisa, o que é absolutamente natural. À medida que você for revisando os conteúdos, esses conteúdos eles vão sendo cada vez mais fáceis para você e o percentual de acerto de questões vai sendo cada vez maior. Mas acontece que você vai errar muita coisa no percurso. Quando você errar questões, é importante que você tenha em mente a construção do caderno de erros. O que é o caderno de erros? Quando você errar alguma questão, é importante que você dê atenção dobrada a essa questão errada para que você descubra exatamente a razão pela qual você errou aquele conteúdo estudado. Se o conteúdo foi estudado, então significa dizer que, em tese, você não deveria ter errado. Se você errou, você precisa identificar por que errou. Se você errou porque não sabia, se você errou sabia porque não tinha atenção, se você errou porque teve um detalhe que você não prestou atenção, ou se você errou porque foi uma pegadinha da questão. Você precisa ir se acostumando a entender por que errou aquela questão. Quando a gente erra uma questão, a pior coisa que a gente pode fazer é deixar essa questão para lá. Não se pode fazer isso. Quando você erra uma questão, é importante que você, nesse caso, preste atenção no motivo pelo qual você errou a questão, para que, se aquilo se repetir na prova, você não erre a questão na prova. Isso é fundamental, é importante demais. A construção do caderno de erros é justamente isso. Você vai anotar a questão errada e você vai identificar por que errou e você vai anotar o conhecimento correto que você deveria ter tido para acertar aquela questão. Esse caderno de erros, ele precisa ser revisado sempre na semana de revisão. Então, o caderno de erros que você construiu aqui nos ciclos de 1 a 4, você vai revisar aqui na semana 5. O caderno de erros que você construiu até o ciclo 8, você vai revisar aqui na semana 10. O caderno de erros que você construiu até o ciclo 12, você vai revisar aqui na semana 15 e assim sucessivamente. Isso é fundamental. Bom, com isso eu termino de explicar para você como se dá justamente a construção do cronograma. Veja, te passei a bibliografia completa, te passei a estratégia completa, te expliquei como montar teu cronograma, te expliquei como estudar doutrina, lei e jurisprudência, te expliquei como revisar e resolver questões, te expliquei como é que faz um cronograma na prática, você precisa adaptar o cronograma à sua realidade.
te expliquei como construir o caderno de erros e como fazer revisões avançando no conteúdo. Avançando, revisando, avançando, revisando, avançando, revisando. Agora eu vou te explicar como estudar para a segunda fase da Advocacia Geral da União. Aqui eu vou te dar dicas importantes de como estudar para a segunda fase. Obviamente que o estudo da segunda fase você precisa alocar aqui nesse cronograma. Mas aí é fácil colocar porque você vai somente adicionar aí dentro do seu cronograma a necessidade de estudar pelo menos 2 peças por mês. 2 peças, um parecer e 3 questões subjetivas. O fundamental aqui na segunda fase, que eu costumo dizer para os meus alunos é, segunda fase não tem muito mistério. Embora seja a fase mais importante do concurso, não tem muito mistério. Segunda fase você vai aproveitar o conhecimento jurídico acumulado para a primeira fase, principalmente naqueles fichamentos de lei e jurisprudência, é quando você vai começar a raciocinar sobre o direito para que você possa apresentar soluções jurídicas para os problemas jurídicos apresentados nas provas. Segunda fase nada mais é do que um problema jurídico que você vai ter que resolver, ou sob a forma de peça, ou sob a forma de parecer, ou sob a forma de questão subjetiva. Isso é a segunda fase. Então, o fichamento de lei e jurisprudência fazem toda a diferença, farão toda a diferença na construção do conhecimento jurídico que você precisa acumular para o enfrentamento da segunda fase. Isso é fundamental. Eu diria que aqui o fichamento de lei e jurisprudência, eles vão te ajudar tanto na prova objetiva, mas também e principalmente na prova subjetiva. Você vai ganhar intimidade com a lei e você vai ganhar intimidade com a jurisprudência, que na grande maioria das vezes é justamente o que resolve as questões subjetivas, associado aí a conceitos que você pega da doutrina. Mas basicamente é a aplicação da lei ou o conhecimento de uma decisão jurisprudencial que vai fazer com que você se dê bem na segunda fase dos concursos da advocacia pública e aí no geral, tanto a AGU quanto PGE quanto PGM. Mas, como é que você começa a estudar para a segunda fase da Advocacia Geral da União? Primeiro, estude as peças, conhecendo-as. Eu tenho um curso chamado Curso Definitivo de Segunda Fase, onde o aluno não treina nada. Ele só entende comigo todas as peças que podem ser cobradas numa segunda fase dos concursos da advocacia pública. Ele só entende comigo exatamente como essas peças podem cair na prova e como se dá a construção de cada peça a partir da sua estrutura mínima. Esse curso definitivo de segunda fase, eu apresento para o aluno a peça no aspecto doutrinário e apresento para o aluno a peça no aspecto de estrutura mínima. Eu digo, preste atenção, você precisa se preocupar com a peça a partir desse mínimo aqui. Se cair uma apelação, quais são os tópicos principais que você tem que se preocupar? É isso aqui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para estar para a segunda fase é se preocupar em conhecer as peças a partir da sua estrutura mínima, que é o mínimo que você tem que saber para construir cada uma das peças. Então, a primeira coisa que você precisa saber, a estrutura mínima da petição inicial, da apelação, da contestação, do agravo de instrumento, do recurso especial, do recurso extraordinário, e assim sucessivamente. Se cair peça trabalhista, da contestação trabalhista, do recurso ordinário, do recurso de revista, você precisa saber conhecer a partir de que origem ou de que estrutura mínima você vai construir o esqueleto para a sua resposta. Essa é a sua principal preocupação. Não comece a estudar para a segunda fase resolvendo peças, pareceres e questões subjetivas. Você precisa conhecer a estrutura mínima de peças, a estrutura mínima de pareceres e você precisa conhecer os tipos de questões subjetivas que podem estar na sua prova. Então você precisa conhecer também, a partir dessa estrutura, como o examinador monta os espelhos de correção. Quando a gente descobre qual a estrutura mínima de cada peça, a gente entende como o examinador constrói os espelhos de correção, que é fundamental entender justamente porque é o espelho de correção que você precisa acertar na prova. Então, a estrutura mínima, na verdade, é a radiografia do futuro espelho de correção que você vai ter naquela peça. Aí você treina as peças a partir dos casos que envolvam a Advocacia Geral da União. Aí você precisa treinar peças se você quer se preparar para todos os concursos, peças de advogado da União, peças de procurador federal, peças de procurador da Fazenda, peças de procurador do Banco Central. Eu recomendo estudar a maior gama possível de peças que você possa enfrentar nos concursos da Advocacia Geral da União, levando em consideração justamente o conhecimento da estrutura mínima de peças, a estrutura mínima de pareceres e os tipos de questões subjetivas, mas sempre antenado aos casos que podem efetivamente estar na sua mesa de concurso, na sua cadeira de concurso, levando em consideração a atuação da Advocacia Geral da União. Então, para que você possa estudar peças levando em consideração a realidade da AGU, você precisa conhecer os pareceres da AGU,
Então, os pareceres da Procuradoria Federal, os pareceres da Procuradoria da Fazenda, os pareceres da Advocacia da União, dos advogados da União. Você precisa conhecer as súmulas da AGU para saber como a AGU se comporta em termos de jurisprudência administrativa e as principais causas de atuação da AGU. Essas principais causas de atuação da AGU você pode acompanhar nas notícias de atuação da AGU no sítio eletrônico da Advocacia Geral da União, envolvendo aí todas as carreiras. Então, primeiro você conhece a estrutura das peças. Com a estrutura das peças você vislumbra como se dá o espelho de correção dos examinadores. Quando você conhecer a estrutura das peças e entender de espelho de correção dos examinadores, bem como estrutura de parecer e também os tipos de questões subjetivas, você começa a treinar peças. E aí, o treino de peças acontece a partir de questões subjetivas, peças e pareceres que já caíram nos concursos da Advocacia Geral da União, ou em casos que você pode encontrar na internet, em livros ou em cursos, a partir de enunciados de segunda fase. Aí, você precisa treinar essas peças a partir de conteúdos que são efetivamente ligados à atuação da Advocacia Geral da União para todos os cargos, principalmente Procurador Federal, Procurador da Fazenda e Advogado da União. Precisa conhecer os pareceres da AGU, as súmulas da AGU e as principais causas de atuação da AGU. Aí, você precisa, para isso, acompanhar também a atuação da AGU a partir do sítio eletrônico, ou seja, a partir daquilo que a AGU faz na prática, as vitórias no Poder Judiciário, as derrotas no Poder Judiciário, a jurisprudência formada no STJ e no STF para a Fazenda Pública que envolva a Advocacia Geral da União, a União, as suas autarquias, fundações, ou seja, a administração indireta, o próprio Banco Central, para quem quiser fazer procurador do Banco Central. No que diz respeito à União também, as ações de natureza fiscal, no que diz respeito à Procuradoria Federal, mas eu recomendo veementemente que você já comece imediatamente a estudar para a segunda fase dos concursos da Advocacia Geral da União. No nosso curso, você vai ter aulas justamente sobre a estrutura mínima de cada peça. No GAGU que eu vou lançar, você vai ter provas objetivas e subjetivas para fazer, simulados objetivos e subjetivos para fazer. A gente vai ter aqui no GAGU o estudo inicial de cada peça, que eu vou efetivamente tirar as aulas do conteúdo do curso definitivo de segunda fase. A gente vai conhecer a estrutura de todas as peças, a estrutura de parecer, a estrutura de questões subjetivas, os tipos de questões subjetivas, tudo isso eu vou ministrar no nosso curso, ou seja, está ministrado, eu vou tirar do curso definitivo e colocar na AGU, e vamos treinar peças da AGU, Procurador Federal, Advogado da União, Procurador da Fazenda, Procurador do Banco Central. Vamos treinar todas essas peças no curso de segunda fase, ou melhor, no GAGU. O GAGU ele vai ter treinamento de simulado de prova objetiva, que você estou no mentoring, mais treinamento de simulado de prova subjetiva, que é justamente o estudo para a segunda fase. Tudo baseado na atuação da AGU também, nos pareceres, nas súmulas e nas principais causas de atuação da Advocacia Geral da União, especialmente jurisprudência do Supremo e do STJ, a partir das causas fiscais, ou seja, Procurador da Fazenda Nacional, a partir da atuação residual, que é a atuação dos advogados da União, e a partir também daquilo que é construído na atuação da Procuradoria Federal na defesa da administração indireta da União Federal. E aí eu recomendo, se você não for estudar comigo, eu recomendo que você treine pelo menos 2 peças por mês, um parecer e 3 questões subjetivas por mês, porque é justamente isso que eu vou treinar no curso. Recomendo que você, depois que conheça a estrutura mínima de cada peça, conheça a estrutura mínima do parecer e conheça a estrutura mínima das questões subjetivas, que você treine pelo menos por mês 2 peças, um parecer e 3 questões subjetivas. Se você, a partir de agora, treinar 2 peças, um parecer e 3 questões subjetivas por mês, de agora até a sua prova, duvido que você não esteja preparado para enfrentar as peças dos concursos da Advocacia Geral da União, porque daqui para lá você vai ter aí, basicamente, o estudo das peças nos aspectos formais, a estrutura mínima, e você vai ter passado por muito conteúdo próprio da Advocacia Geral da União. Provavelmente a chance de você estudar de agora até a prova alguma coisa que esteja na prova em termos de conteúdo de matéria vai ser muito grande também. Porque o segredo na segunda fase é associar na peça tanto os aspectos formais, a estrutura mínima da peça, parecer e questões subjetivas, quanto a solução própria dada ao caso, que normalmente é uma conjugação de lei e jurisprudência, por isso a importância do fichamento de lei e jurisprudência. Na correção, mesma coisa, entenda os erros e os estude para não repetir. No curso, você vai ter uma correção individualizada. Essa correção individualizada vai te dizer exatamente, dentro da sua resposta, o que está de acordo com o espelho ou não.
você vai conseguir identificar quais são os seus erros na correção e você vai poder estudar os erros para não repetir em peças futuras. Se você não fizer o curso, é importante que você entenda na correção das suas peças quais erros você cometeu e estude para não repetir esse erro na prova. Então, aqui, a identificação, e não somente a identificação, mas o estudo basicamente dos erros cometidos na segunda fase são importantes. Mas não negligenciem a parte subjetiva da Advocacia Geral da União. Eu sei que é muito tentador a gente se preocupar em estudar somente isso aqui, ó, para depois pensar em segunda fase. Não funciona muito. O ideal é que você avance nos dois conteúdos ao mesmo tempo. Como é que eu coloco a segunda fase aqui dentro desse cronograma? Você escolhe um dia aqui para estudar a segunda fase ou você dilui aí a segunda fase dentro do ciclo semanal. Ou seja, se você tem que estudar 2 peças, um parecer e 3 questões subjetivas no mês, são 4 ciclos, você joga uma peça aqui na semana 1, uma peça na semana 2, um parecer na semana 3, 3 questões subjetivas na semana 4. É só ir colocando e adaptando de acordo com o cronograma, aí fica a critério de cada um. Mas eu recomendo veementemente que você não negligencie o estudo da prova subjetiva. Conheça primeiro a estrutura de cada peça, existe um curso definitivo de segunda fase, mas você pode conhecer isso também de outras formas. A estrutura mínima de cada peça, a estrutura mínima do parecer, os tipos de questões subjetivas. Depois que você entender a dinâmica da construção dessas coisas, você parte para os treinos. E nos treinos, você precisa conhecer a atuação da Advocacia Geral da União, porque a chance de cair alguma coisa na prova que esteja ligada à atuação da AGU no que diz respeito àquele cargo é muito grande. Acompanhe a atuação da Procuradoria Federal, da Procuradoria da Fazenda, da Procuradoria da União e da Procuradoria do Banco Central. E aí é treino. Depois que você entende a dinâmica da segunda fase, não pode parar de treinar. Depois que você entende como funciona a segunda fase, não pode parar de treinar. Depois que você entende como responder questões de segunda fase, aí você precisa aumentar a gama de assuntos e de problemas que você resolveu para que você chegue na prova com uma gama grande de problemas jurídicos resolvidos, porque a chance de ter um problema jurídico que você já passou na prova é grande. Obviamente que existem assuntos aqui que são importantes para a advocacia pública, como responsabilidade civil, improbidade, licitações, contratos, a parte ambiental também para procurador federal. Então você vai ter aqui uma gama de conteúdos que são clássicos da advocacia pública federal, que você vai se acostumando à medida que você vai avançando nos estudos de segunda fase. Tudo isso também eu vou tratar no nosso curso, no nosso GAGU. Eu vou lançar o mentoring, e o mentoring é basicamente o estudo dessa estratégia. Vou lançar o GAGU, que é justamente simulados objetivos para que você possa medir o conhecimento dessa estratégia, avançando durante todo o ano de estudo, e vou lançar no GAGU os simulados subjetivos, que é justamente o estudo para a segunda fase da AGU. O curso é completo, vai ser um ano de estudo voltado para a Advocacia Geral da União. Pelo menos um ano, né? Se você quiser cumprir uma meta por dia, será um ano. Se você cumprir as metas em mais dias, isso avança um pouco mais para você. E por mês, a gente vai ter uma rodada aí com 2 peças, um parecer e 3 questões subjetivas, a partir do estudo da estrutura mínima de cada uma dessas respostas aqui. Além de uma aula que resolve as peças e os pareceres. No curso eu vou ministrar uma aula explicando como resolve cada peça, como resolve cada parecer, qual é o conhecimento que você deveria ter tido, ou melhor, qual é o raciocínio jurídico que você deveria ter tido para responder as peças e os pareceres no nosso curso da AGU. Então, é isso que eu tenho por o momento no que diz respeito à preparação completa que eu vou lançar para a Advocacia Geral da União. E aí chegamos ao final do nosso terceiro encontro, parte 2 do nosso terceiro encontro. Te mostrei a bibliografia, te mostrei a estratégia desde a aula passada, te mostrei como montar o cronograma, te mostrei como estudar lei, doutrina e jurisprudência, te mostrei como revisar, te entreguei um cronograma que pode ser adaptado à sua realidade e também te mostrei como fazer o caderno de erros e basicamente como começar os seus estudos para a prova subjetiva. Não há segredo de como começar os estudos para a prova subjetiva. O segredo é conhecer a estrutura mínima e treinar a partir de casos que podem estar na sua prova, por isso que você precisa estar antenado em tudo aquilo que faz a Advocacia Geral da União. Você precisa aqui acompanhar isso na internet ou confiar em algum professor ou curso para te entregar isso pronto. Então, basicamente, cumpri a minha promessa de te entregar tudo o que eu sei sobre como estudar para a Advocacia Geral da União
e cumprir a minha promessa de te dizer como fazer isso independentemente de curso. Lógico que eu lançarei o meu, mas essa estratégia pode ser colocada em prática por você independentemente de curso. Eu espero que essas aulas possam servir de alerta para que você possa, nesse caso, entender como funcionam os concursos da Advocacia Geral da União, adaptar a sua rota para enfrentar esses concursos no futuro breve e fazer efetivamente com que todas essas dicas entrem na sua prática diária de estudos para fazer diferença na sua aprovação. Tudo o que eu te passei aqui, já passei para muitas pessoas no decorrer de 15 anos de magistério para os concursos da advocacia pública. Muita gente incorporou esses conhecimentos e essas estratégias e hoje são colegas na Advocacia Geral da União. Só para você ter ideia, hoje eu trabalho numa procuradoria em que nós somos 5 procuradores, sem mim 4. Desses 4, 3 colegas foram meus ex-alunos na minha trajetória de preparatório para os concursos da advocacia pública, especialmente os concursos da Advocacia Geral da União. Então hoje eu tenho o prazer de trabalhar com 3 colegas que foram meus ex-alunos dos cursos da escola. Isso mostra que eu já tenho uma certa estrada e isso mostra que a estratégia aqui é efetivamente uma estratégia que permite não somente entender como funciona o concurso, mas uma vez posta em prática, permite com que você avance nos estudos e que você passe. Dos 5 procuradores hoje da procuradoria que eu trabalho, um sou eu, outro é meu colega de concurso e os outros 3 são meus ex-alunos. Então, a estratégia funciona desde que você se submeta direitinho a tudo aquilo que você precisa entender e aplicar, efetivar na prática para a Advocacia Geral da União. Te digo que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Eu não sou professor que vende facilidades. Você jamais me verá fazendo isso. Não é uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa impossível. É uma tarefa palpável. Os concursos da AGU são até mais previsíveis do que muitos concursos de PGE e PGM. Então, se você estudar direitinho, a chance de dar certo é muito grande. Eu espero ter te ajudado com todas essas dicas. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua companhia durante esses 3 encontros. Fico à sua disposição para tirar dúvidas e questionamentos sobre a estratégia. Coloque aqui no campo próprio das dúvidas da escola. Fico à sua disposição para isso. Não consigo responder com tanta velocidade, mas assim que possível eu te respondo. Qualquer coisa também você me procura nas redes sociais com alguma dúvida sobre estratégia. Estou aqui para ajudar. Muito obrigado por tudo até agora, pela sua audiência, pela sua paciência. Espero que tudo o que eu ministrei aqui faça realmente diferença na sua estratégia, estudando comigo ou não. O que importa é você estabelecer aí um cronograma de estudos, um projeto de estudos com cumprimento de metas diárias que permitam avançar e revisar para enfrentar essas provas com dignidade intelectual, ou seja, com grandes chances de aprovação depois de uma estratégia correta, depois de um estudo dedicado, correto, aplicado, com eficácia, com tudo que você tem direito em termos de dedicação própria para os concursos da Advocacia Geral da União. Se essas aulas te permitiram entender que existe como é que eu posso dizer, uma forma mais fácil de trilhar esse percurso, eu já vou estar satisfeito. Essa é uma estratégia que eu aplico em 1 década e meia, ajudando pessoas a passar nos concursos da advocacia pública, especialmente os concursos da Advocacia Geral da União. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e a gente se encontra por aí nas redes sociais, no YouTube ou aqui na escola, em qualquer outro curso. Até lá!